A certeza da vitória, de Eliana Machado Coelho, pelo Espírito Chélida, parte 1, sinopse. Isabelle, desde a infância, conviveu com duas amigas inseparáveis, Lucy e Anita. Sua vida foi tranquila até o dia da morte de sua mãe Dulce, que deixou 3 filhos, Isabelle, Ailton e Rafaele. As amigas tentam consolar Isabelle, mas ela não perdoa o homem que atropelou e matou sua mãe. A vida dos 3 irmãos fica ainda mais abalada quando seu pai Antônio casou-se com Rosa, a amante que os filhos desconheciam, e a levam junto com seus filhos para morar em sua casa. Já na faculdade, Isabelle conhece Rodrigo. Os dois se apaixonam. Após algum tempo de namoro sério, ele pensa em casamento, mas descobre que seu pai, Nélio, foi o homem que matou a mãe de Isabelle. Enquanto isso, na espiritualidade, Dulce não aceita sua morte nem os acontecimentos que se desenrolam. Deseja enviar mensagem psicografada para avisar aos filhos o que de fato aconteceu a ela. O tempo passa e uma fatalidade inimaginável acontece com Isabelle, que perde a esperança pela vida, e suas amigas não podem ajudar. Neste romance apaixonante e impressionante, a certeza da vitória, o espírito Chélida, pela psicografia de Eliana Machado Coelho, mais uma vez aborda ensinamentos maravilhosos e reflexões valiosíssimas em uma saga fascinante de amor e ódio, trazendo-nos esclarecimentos necessários para a nossa evolução. Capítulo 1. Amigas inseparáveis. Adivinha o que é? Um pedaço de algodão? Errou. Uma bolacha? Não, errou. Ah, chega, vai. Ué, você não disse que gostaria de aprender a adivinhar as coisas? Eu disse, mas agora não quero. Estou cansada de brincar disso. Não tem mais nada para fazer. Não tem luz para a gente ver a TV. Está chovendo. Droga de chuva. Eu odeio chuva. Eu gosto. Você é muito chata. Se a Lúcia estivesse aqui, ela iria arrumar alguma coisa legal e não iria reclamar feito você. Você que é louca, Isabelle. Quer adivinhar as coisas, gosta de chuva, louca. E se prefere a Lúcia em vez de mim, eu vou embora. Ah, para. Isabelle gritou e riu. Pegou o travesseiro e começou a bater na amiga. Anita pegou o outro e revidou a brincadeira. Logo se cansaram e Anita quis saber. É sua tia que adivinha as coisas, não é? Ela é tia da minha mãe. Ela é bem nova. Parece irmã da minha mãe. Isabela explicou. Nós a chamamos de tia, mas é nossa tia-avó. É estranho falar tia-avó. Nesse instante, Dulce enfiou a cabeça na porta e chamou. Meninas, tem bolo fresquinho, quem quer? Perguntou em tom alegre e não esperou que respondessem. As garotas se levantaram rapidamente e seguiram atrás da mulher. Dulce, casada com Antônio, tinha 3 filhos, Isabelle, Ailton e Rafaele. Ao chegarem à cozinha, Rafaele e Ailton já estavam sentados à mesa. Mãe, ele cortou o bolo e já comeu, reclamou Rafaele. Mentirosa, peguei nada, exclamou Ailton. Pegou sim, olha aí, tá faltando, tornou Rafaele. Não acuse o seu irmão, Rafaele. Fui eu quem cortou um pedaço de bolo e guardei para o pai de vocês. Viu? Viu, mentirosa, manhosa, ranhenta, tornou o menino dando um leve empurrão na irmã. Mãe, ele me empurrou, reclamou Rafaele com voz melosa, que em seguida mostrou a língua para Ailton. Vai crescer, ficar enorme e peluda, se você não guardar essa língua feia nessa boca horrorosa. Mãe, parem, crianças, ou vão ficar sem bolo, ameaçou Dulce, sem energia no tom de voz. Dona Dulce, Anita chamou. Tão logo a mulher olhou, a garota perguntou. A Isabelle disse que a senhora tem uma tia que adivinha as coisas? É mesmo, é verdade. Sorrindo generosa contou. Nós sabemos bem como isso funciona. Essa minha tia é capaz de dizer coisas que ainda não aconteceram, mas não é sobre tudo e nem é sempre. A Bela quer fazer a mesma coisa, mãe, interrompeu Ailton contando. Ela fica brincando com isso, pede para a gente pegar alguma coisa e fica querendo adivinhar o que é que a gente tem nas mãos. Dedo duro. Isabelle gritou. Crianças, parem, pediu Dulce. Vocês querem biscoito? Ofereceu, talvez, para mudar de assunto. Após pegar um, Anita quis saber.
Se a gente treinar isso, a gente fica adivinhando tudo igual a tia da senhora? Não sei. A minha tia Carminda nasceu com esse dom. Minha avó e minha mãe contam que desde pequena, quando todos estavam conversando determinado assunto, de repente, ela dava uma opinião e falava o que aconteceria. Essa tia é 1 ano mais velha do que eu. Minha avó teve muitos filhos e ela é a caçula. Às vezes, antes de perguntar alguma coisa para ela, a Carminda respondia: "Não acho isso interessante. Não vai servir para nada." Anita criticou: "Eu quero mais suco, mãe." Rafaela pediu em tom manhoso. Dulce a serviu, depois perguntou: "Alguém quer mais suco?" Anita estendeu o braço, erguendo o copo sem dizer nada, e a mulher serviu-a. A Lucy bem que podia estar aqui, mas a mãe dela colocou ela de castigo. "Vai, mãe. Vai falar para a mãe da Lucy deixar ela brincar com a gente." Isabelle pediu. "Não. Não vou interferir na educação do filho dos outros. Se a mãe dela a deixou de castigo, algum motivo teve." "E não se fala?" colocou ela. "O correto é colocá-la de castigo, nem deixar ela, é deixá-la brincar. Se você fala errado, escreve errado. Isso não vai ser bom para o seu futuro." Dulce opinou. A amiga Anita só observou com certo ciúme e não disse nada. "É, mas o Ailton fala errado e a senhora não corrige." Isabelle reclamou. Dulce não se manifestou e Ailton quis provocar a irmã, como uma forma de revide. "A tia Carminda faz isso porque é bruxa, e se a Isabelle continuar com isso, vai ser bruxa igual a ela." "Vou nada, seu idiota." "Vai sim," tornou o irmão. "Mãe, olha o que ele está falando." "Parem, crianças." Dulce pediu em tom brando, como de costume. O tempo foi passando. Isabelle, Anita e Lucy continuaram sendo as melhores amigas. A proximidade das residências em que moravam facilitava ainda mais a convivência. O fato de estudarem na mesma escola e sala de aula, fazerem trabalhos escolares, saírem e se divertirem juntas reforçou a amizade. As 3 garotas se tornaram quase inseparáveis, até mesmo para festas ou passeios. A adolescência fez com que Isabelle se esquecesse dos treinos e desejos de adivinhar as coisas como queria. Passou a se dedicar muito ao estudo, entendendo a importância dele para a vida futura. Anita tornou-se uma jovem muito crítica e reclamona. Apesar de receber orientação de sua mãe, manifestava sua opinião de forma dura. Fazia tudo por obrigação. Transformou-se em uma pessoa bem amarga. Lucy, sempre quieta e quase submissa, não tinha direcionamento dos pais. Aprendia tudo por conta própria, com erros e acertos. Era muito observadora, algo que poderia facilitar sua vida futura. Pessoa maleável e resignada, procurava sempre acertar após os enganos. Estava um dia chuvoso, quando Isabela entrou correndo e aos gritos no quintal da casa de Anita. Beatriz, mãe de sua amiga, foi ao seu encontro. Segurando-a pelos ombros, deteve-a e perguntou: "Belle, o que foi? O que aconteceu?" "Minha mãe." Chorou copiosamente e abraçou-se à mulher. "O que aconteceu com a Dulce?" Quis saber, preocupada. No abraço apertado, com voz abafada no ombro de Beatriz, Isabelle revelou: "Minha mãe morreu." Chorou mais ainda, entrando em desespero. "Calma, Belle, calma." Não sabia o que dizer. Também ficou chocada com a notícia. Tinha muita amizade com Dulce. "Conta o que aconteceu," pediu piedosa. Afastando-se do abraço, secando o rosto com as mãos, a jovem falou: "Minha mãe foi até a padaria, eu acho. Quando ia atravessar a rua, sei lá, ela foi atropelada. O ônibus jogou-a longe. Ela bateu a cabeça no chão. Entrou em desespero. Mas quem disse isso? Quando foi? Foi agora. Ela está lá na calçada, eu vi. A polícia está lá. Vieram avisar em casa. Não aguentei ficar lá, chorou." "Calma, calma." Beatriz ficou nervosa. Mesmo assim, controlava-se para não assustar a garota. Nesse instante, Anita chegou correndo e, ao ver a amiga junto de sua mãe, correu para abraçá-la. Já sabia o que havia acontecido. Tinha ido até uma papelaria e soube do ocorrido. Após ir à casa da amiga e não a encontrando, imaginou que estivesse em sua casa. Sem palavras, choraram juntas. Os primeiros dias após a morte de Dulce foram bem difíceis para Isabelle, que se refugiou na casa da amiga e não queria ir embora. Antônio precisou ser firme para que a filha voltasse para casa.
apesar de Beatriz ainda querer que a jovem continuasse em sua residência por mais tempo. Carminda, a tia-avó das crianças, que morava em uma cidade do interior, ficou alguns dias ajudando Antônio e os 3 filhos. Rafael foi quem mais chorou. Não fique assim, pediu Carminda em tom brando. O quanto antes você parar com esse choro será melhor para você e para sua mãe. Eu sinto falta dela. A garota falou chorando. Eu sei, sou capaz de entender isso. Se meus irmãos não gostavam dela, eu gosto. Chorou mais ainda. Em tom benevolente, Carminda explicou. A ausência de choro não significa ausência de dor. Às vezes é até o contrário. Há lágrimas que não correm no rosto, mas sim no coração. Tia, minha mãe falava que a senhora sabia das coisas. Onde minha mãe está? Agora? Muita gente que morre assim de repente, como foi o caso dela, fica em um estado igual de sono por um bom tempo. Eu acredito que a Dulce esteja dormindo e fique assim até ter condições de acordar e entender o que aconteceu. Ela está sozinha? Tornou Rafaele. Não, de jeito nenhum. Quando a pessoa foi boa, ela tem quem cuide dela. Geralmente os parentes que já faleceram e estão em boas condições cuidam dos recém-chegados ao plano espiritual. Isabelle, parada à porta, observava e ouvia com muita atenção a conversa. Vendo Carmina sentada na cama da irmã, cobrindo-a para que fosse dormir, lembrou-se de sua mãe fazendo exatamente o mesmo. Dando alguns passos, Isabelle quis saber: e quem a senhora acha que está com a nossa mãe? A avó de vocês, aliás. As 2 avós estão cuidando dela, respondeu olhando nos olhos. A jovem se aproximou, sentou-se na cama ao lado da tia-avó e perguntou: Tia, existe céu e inferno? Belle, a ideia de céu e inferno surgiu há muito tempo. Há quem diga que surgiu com o cristianismo, mas os judeus, desde uma época antes de Jesus, já tinham essa denominação. Acredita-se que o inferno é um lugar subterrâneo onde vivem demônios e espíritos daqueles que não foram bons em vida e depois morreram. Muitos afirmam que lá todos experimentam tormentos e sofrimentos terríveis, infinitamente. Já a ideia de céu é onde vivem anjos, o espírito dos justos e Deus. Conforme as crenças religiosas, é o paraíso. Algumas religiões, como a católica e o protestantismo, que muitos chamam de evangélicos, usam o inferno para impor medo entre seus adeptos. Mas esses lugares existem? Tornou Isabelle. Na consciência de cada criatura, sim. Alguns segundos e explicou. Sabe, às vezes não precisa morrer nem ser mal para conhecer o inferno. As piores torturas são aquelas que castigam a nossa consciência. São os medos, as preocupações, a ansiedade e a inquietude. Tem coisas que acontecem na vida da gente como um raio. Como que, tia? Dá um exemplo? Rafael pediu. Carminda não precisou pensar muito para responder e comentou. Quando amamos muito uma pessoa e ela morre, essa dor, essa angústia parece um sofrimento imenso e interminável. A cabeça da gente não se concentra em nada e dá uma dor no peito, uma coisa que parece insuportável. Isso é um dos tipos de inferno. É o que sinto depois que minha mãe morreu. Rafael comentou e chorou novamente. Eu sei, filha, disse a mulher em tom terno e afagou a garota acariciando seus cabelos. É dessa tortura que estou falando. A gente não para de pensar naquilo. Parece que não vai ter jeito. A vida perde a cor, perde o brilho. Mas apesar de parecer impossível, haverá um meio de conseguir a paz novamente. Podemos dizer que isso é um inferno, né, tia? Perguntou Isabelle. Podemos. Todo tipo de tortura é um inferno, porque provoca dor. Quando sentimos dor, principalmente a dor na alma, queremos mudar o que aconteceu, sumir, desaparecer, deixar de viver. Nunca vamos mudar o que passou. Nós somos a alma e vamos levar essa dor para onde nós formos. O melhor a fazer é respirarmos fundo, orarmos com brandura e pedirmos orientação a Deus. Depois, arrumarmos o que der para arrumar e seguirmos fazendo tudo de melhor por você e pelos outros. Aos poucos, a vida vai se ajeitando e nós vamos nos refazendo. É difícil, tia. Isabelle considerou. Difícil, mas não impossível. Toda dificuldade que nos surge é para colocarmos à prova nossa capacidade. Porque minha mãe morreu, porque Deus a levou embora. Quis saber Isabelle com lágrimas nos olhos. Sabe, filha,
Quando nós nascemos, já temos um caminho para seguir. Muitos de nós, por livre escolha, fazemos algumas coisas que não devemos e nos desviamos do que era para ser feito. Por isso morremos antes da hora. Não estou entendendo, tia, disse Rafaele. É assim. Eu tenho um corpo perfeito que Deus me emprestou para viver nesta vida. Só que eu começo a maltratar esse corpo de várias maneiras. Começo a me alimentar mal, bebo muita bebida alcoólica, fumo, uso drogas, não durmo como deveria. Ao longo da minha vida, meu corpo foi maltratado por mim. Então ele adoece, tem vários problemas, fica fraco e morre. Lógico que morri antes da hora, pois se eu não tivesse maltratado o meu corpo, certamente viveria mais e com mais saúde. Nesse caso, morri antes da hora por minha culpa. Isso significa que não percorri todo o caminho de que precisava, eu que estava no meu destino. Logo vou ter de reparar tudo o que fiz de errado. Mas no caso da mãe de vocês foi diferente. Ela não fez nada de errado para morrer. Não foi antes da hora. Dulce passou pelo que tinha de passar. Não, está errado. Isabela interrompeu com voz rancorosa. O motorista do ônibus não tomou cuidado. Ele deveria ter brecado, parado o ônibus. Poderia ter feito alguma coisa, mas não fez. Seus olhos marejaram. Belle, neste momento, será difícil você entender, mas com o tempo as coisas ficarão mais claras. Talvez o homem não tenha tido tempo ou não tenha conseguido fazer o que você imagina. Não podemos julgar. Podemos sim, tia. Ele não prestou atenção. Tomara que seja condenado. Tomara que apodreça na cadeia. Odeio esse homem, eu odeio. Não cultive mágoa. Você não sabe o que aconteceu. Talvez ele não tenha sido tão culpado quanto você imagina. Porque minha mãe morreu e deixou a gente aqui, tia? Perguntou Rafael chorando, talvez por ver a irmã irritada. Para tudo existe uma razão, meu bem. Eu prefiro acreditar que a Dulce cumpriu a missão dela, e vocês são criaturas capazes de seguir vivendo sem a mamãe. Certamente nada será como antes, e todos terão de se ajudar e se esforçar para seguirem em frente com coragem e por caminhos bons, justos, honestos e prósperos em todos os sentidos. Deus não exige forças de quem não tem. Arminda sabia que nem tudo poderia ser explicado com simples palavras, principalmente em momentos dolorosos, como aquele. Além disso, as meninas não tinham maturidade e conhecimento para compreenderem aquele assunto, mas ela sabia que aquela conversa ficaria registrada. Isabela se levantou e pareceu não concordar com a explicação, porém não se manifestou. Diante do silêncio, Carminda cobriu novamente Rafaele, abraçou-a com ternura, beijou-lhe a testa e depois disse: Boa noite, meu bem. Que Deus te abençoe. Obrigada, tia. Levantando-se, apagou a luz e saiu do quarto logo atrás de Isabelle, deixando a porta entreaberta conforme a garota gostava. Chegando à cozinha, a tia perguntou à jovem: Não vai dormir agora, Belle? Não estou com sono. Vou assistir a TV até meu pai chegar. O Antônio vai chegar tarde. Não tem problema. Eu fazia isso e minha mãe deixava. Carminda não disse nada e foi cuidar de alguns afazeres. Longe de todos, Isabela chorava escondida, principalmente quando estava embaixo do chuveiro. Não queria que ninguém a visse. Carminda percebia, mas não dizia nada. Em véspera de a tia-avó ir embora, Isabelle perguntou: Será que a minha mãe está bem? Será que já acordou do sono que a senhora falou? Bem, ela está, provavelmente acordando e dormindo de novo. Como é que a senhora sabe? A mulher sorriu ao responder: Eu sinto. Por que não fica aqui, tia? Vamos precisar muito da senhora. Vocês precisam seguir a vida e eu também. As novas experiências farão vocês ficarem mais fortes. Ainda estou muito triste, com raiva do motorista. Chorou, muita raiva. Tenho certeza de que esse homem está muito triste, que não fez isso de propósito. Se tivesse alguma forma de ele corrigir a situação, ele faria. Dissolva a raiva e a mágoa. O seu coração não merece sofrer por algo que o outro praticou e você não pode mudar. No dia em que eu voltaria para sua cidade, Carminda, diante dos 3 filhos de Dulce, e após beijá-los, orientou: Quero que se lembrem, nós somos a pessoa mais importante que Deus confiou aos nossos cuidados. Por isso, devemos nos cuidar com o maior amor e o melhor carinho. Se precisarem de mim, liguem para Maria.
Referiu-se à vizinha que tinha telefone. Ela vai me dar o recado ou me chamar para ligar para vocês. A senhora também, tia. Liga para Dona Beatriz que a Anita vem me chamar e eu vou lá correndo, disse Isabelle. Combinado. Virei visitar vocês sempre que der. Beijou-os novamente e ao ver Rafael chorando disse: não fique assim. Nas férias você fica alguns dias lá em casa comigo. Aliás, todos vocês podem ir lá para casa nas férias. Vou adorar. Carminda se foi e novamente a sombra da tristeza pairou sobre os irmãos. O tempo foi passando. A casa de Antônio não era mais a mesma. Isabelle, com 16 anos, embora soubesse cozinhar e cuidar da casa, não realizava as tarefas como a mãe. Ailton, com 14 anos, sentiu-se desorientado, sem saber o que fazer. Ficava cada dia mais calado, fechou-se em seu mundo. Rafaele, com 12 anos, acreditava-se abandonada e desprotegida. Chorava muito pela falta da mãe. Isabelle passava muito tempo fora. A maior parte dele estava na casa de Anita ou de Lucy. Antônio, confuso, não sabia o que fazer, além de trabalhar muito. Algumas vezes sua irmã Joana aparecia em sua casa para ajudar, principalmente com as roupas sujas, mas não podia fazer muito. Joana tinha 2 filhos pequenos e não lhe sobrava tempo para quase nada, ainda mais porque suas casas não eram próximas. Religioso, todos os domingos Antônio levantava cedo e levava os filhos à igreja do bairro, apesar de Ailton e Isabelle não quererem ir. A maior provação para todos eles era unir forças, apoiarem-se, ajudarem-se e criarem vínculos através do amor. No plano espiritual, os mentores ou anjos da guarda e espíritos amigos buscavam ajudar e guiar cada um, mas sempre respeitando o livre poder de escolha, o livre-arbítrio. Certo dia, Isabelle, Anita e Lucy se reuniram para trabalho escolar. Os pais de Lucy não estavam em casa e as garotas ficaram muito à vontade. O idiota do professor pediu para este trabalho a quantidade de reagentes. Isabelle não terminou. Anita interrompeu. No cálculo estequiométrico, reagentes e produtos são grandezas proporcionais, por isso, vamos ver que tem muitos exercícios poderão ser resolvidos por uma regra de 3. Odeio química, exclamou Lucy. Odeio conversão de unidades. Olha aqui, Isabelle disse chamando a atenção. O equilíbrio químico é chamado de equilíbrio dinâmico porque a reação continua acontecendo, mas, na espiritualidade, todos se voltavam para as questões escolares e inspiravam as garotas, até que um grupo de espíritos desordeiros, familiarizados com o local, ficou algum tempo observando. Então um deles decidiu: vou acabar com essa de estudar. Que estudar que nada. Quanto mais ignorante é a criatura, mais manipulável ela é. Aproximando-se de Lucy, começou a passar-lhe ideias que a jovem encarnada aceitou. Chega dessa besteira de estudar, dá um tempo nessa porcaria. O que se ganha ficando em cima desses livros, a verdade é que você nunca vai usar isso na sua vida. Nesse instante, Lucy gritou: ai, pelo amor de Deus, chega! Disse exageradamente. Meninas, minha cabeça não aguenta mais. Levantou-se, foi até outro cômodo e deixou as amigas sozinha. Estavam sentadas no chão, usando a mesinha de centro da sala como apoio para os livros e cadernos. Anita jogou-se para trás, deitando-se no chão. Isabelle continuou lendo a conclusão de um texto para responder aos exercícios. Não se importou com o comportamento das colegas. Lucy retornou à sala. Trazia na boca um cigarro aceso. Embaixo de um dos braços tinha uma garrafa e nas mãos 3 copos. O que é isso? Anita riu ao perguntar. Segurando o cigarro nos dentes, falando como se balbuciasse, a amiga respondeu: isso é química. Vamos estudar química na prática. Riu muito. Anita riu, levantou-se e foi ajudá-la, que voltou a outro cômodo para pegar um maço de cigarros. Na espiritualidade, onde antes se encontravam espíritos voltados às questões escolares que as jovens estudavam, repentinamente foi tomada por outra ordem de espíritos inferiores e sem esclarecimento, como se uma festa começasse a acontecer. Isabelle não ficou satisfeita e continuou lendo o livro e tentando responder às questões de que precisava, mesmo quando Lucy ligou o som em volume máximo. Ai, gente,
precisamos entregar este trabalho na segunda-feira, pega leve, tá? Exclamou Isabelle, preocupada com a nota. Neste momento, o mesmo espírito que inspirou Lucy aproximou-se dela e repetiu: a matéria de química não vai te ajudar em nada na vida. Você não vai usar isso nunca. Ao mesmo tempo e sem ser visto, o espírito protetor de Isabelle, Enoque, aproximou-se de sua protegida e também a inspirou. O estudo, o esforço em busca de soluções para todas as matérias escolares, mesmo aquela que nunca usaremos em nosso dia a dia, desenvolvem o nosso cérebro, fazem-nos pensar mais rápido, movimentam nossos neurônios, agilizam os pensamentos e muito mais. Além disso, você precisa estudar para ter uma profissão. O espírito Nívia, mentora de Anita, assim como Cássio, mentor de Lucy, já haviam perdido a influência sobre suas protegidas, pois elas já davam atenção às inspirações dos demais, que apreciavam desequilíbrio e algazarras. Lucy, muito influenciada pelos espíritos sem instrução, tirou o livro das mãos de Isabelle e entregou-lhe um copo com bebida alcoólica bem adocicada, dizendo: dá um tempo, amiga, depois a gente continua. O que é isso? A colega perguntou, mesmo sabendo do que se tratava. Bebe, você vai gostar. Isabelle cheirou o copo. Em seguida começou a bebericar e gostou do que experimentava. Sob o efeito do álcool, e bastante envolvida por espíritos sem esclarecimentos e vampirizadores de energias que os pudessem fazer sentir as mesmas sensações dos encarnados, Isabelle começou a tragar cigarros e beber, rindo descontroladamente. Não demorou, e Anita chutou os livros sobre a mesinha onde subiu e começou a dançar, sendo aplaudida pelas amigas ao fazer determinadas interpretações. Depois foi a vez de Isabelle, que além de dançar, cantou muito. No primeiro estágio, o efeito etílico, ou seja, o efeito do álcool, é a euforia, confundido com alegria e excitação. A pessoa fica desinibida e tem conduta impulsiva. Por algum tempo, as três garotas cantaram, pularam e dançaram totalmente desinibidas. Na espiritualidade, jovens que desencarnaram e ainda possuíam vício em bebidas alcoólicas e cigarros juntaram-se a elas. Era como se um imitasse o outro. Aos poucos, com o organismo bem saturado de bebida, o sistema nervoso foi afetado, fazendo-as perder a capacidade de movimentos bem coordenados e até o equilíbrio. As três se sentaram no chão e Lucy começou a desabafar de um jeito mole. Estou farta de tudo. Estou cansada. Cansada desta droga de casa, cansada dos meus pais. Vocês sabiam que os meus pais só brigam? É, eles só brigam. Acho que briga entre os pais é normal, não é? Murmurou Anita, que bebia direto na boca de uma garrafa. Mas aqui em casa eles brigam feio. Eles se pegam, sabe? É cada pau. Meu pai xinga minha mãe xinga meu pai. É cada nome feio. E os pronunciou. Outro dia meu pai bateu nela. Ela caiu e ele chutou. Ele a chutou. Isabelle corrigiu, falando grogue, sentindo-se muito tonta. Lá em casa também tinha briga, mas não tinha xingo nem tapa. Disse Anita. Não, isso não. Falava de modo vagaroso. Xingamento. Isabelle corrigiu demoradamente. Tanto faz. Xingo, xingamento. Tornou Anita no mesmo tom mole. Vocês sabiam que meus pais só vivem juntos de fachada? Contou Lucy. É? Perguntou Anita, mesmo sem conseguir entender direito. Queria que a amiga acreditasse que estava atenta à sua conversa. Minha mãe traiu meu pai traiu minha mãe. Eles se xingam de muitos nomes feios, de muitos nomes. Nossa, muito feio. Repetiu alguns. É por isso que eu quero sumir. Falava de modo trôpego, coordenando os pensamentos com dificuldades. Sumir. Gesticulou com os dedos, fazendo gesto de desaparecer. Meu pai também traiu minha mãe. Anita revelou, mas eles não brigavam. Acho que minha mãe trabalhava muito para ajudar. Minha mãe trabalhava demais. Aí um dia ela descobriu e colocou ele para fora. Pegou as coisas dele e colocou ele para fora. Aí se divorciaram. Eu gostava do meu pai. Minha mãe é implicante demais, quer tudo certinho. Não é colocou ele, é colocou. Isabelle disse, mas ninguém deu atenção. Mas eu não acho legal trair. Lucy balbuciou. Traição não é legal, não.
Você fica com a pessoa e imagina ela com outra. Não, não é legal. Seria melhor eles se divorciarem do que brigarem, se xingarem e se darem tapas. Meus pais não brigavam, quer dizer, não tinha briga. Briga, entendem? Isabelle contou falando mole. Às vezes minha mãe ficava falando da casa, a casa está velha, o estudo do quarto meu caiu. Estava velho demais, quase caiu em cima da gente. Aí ela falou para o meu pai arrumar, ficou triste, ele não arrumou. Ele trabalha muito. Ela ficou chateada, mas eu queria minha mãe aqui. Chorou. Eu quero minha mãe de volta. Anita se aproximou, puxou-a para junto de si e a abraçou, dizendo: Não chora, amiga. Não fica assim. Eu não tenho mais nada. Aquele homem, aquele motorista do ônibus, como é mesmo o nome? Perguntava vagarosamente e meu choro mal dava para se entender o que dizia. Nélio, enfatizou. Nélio. Não posso esquecer. Nélio. Eu odeio esse homem. Ele matou minha mãe. Calma, amiga. Pedi a Anita, que mesmo abraçada a Isabelle, ainda bebia alguns goles na garrafa. Mas a tua casa é sossegada, interrompeu Lucy. Aqui não, é difícil um dia. Só um dia sem briga, sem tapa, empurrão, puxão de cabelo. Aí os dois brigam e depois descontam na gente, batem na gente. Em mim e no meu irmão, eles descem a mão. Mas você tem mãe, tem pai, ressaltou Isabelle. Minha mãe morreu. Meu pai não para em casa, só trabalha. E no fim de semana soca a gente na igreja. Seria melhor não ter, tornou Lucy. E aquele infeliz daquele motorista, o Nélio, que matou minha mãe, ele foi absolvido? Perguntou Lucy. Sei lá, mas eu quero matar esse Nélio, tornou Isabelle com rancor. Calma, amiga, calma. Você não pode matar ninguém. Você é minha amiga e eu não vou ficar sem amiga, dizia Anita completamente sem noção do que ocorria. Mas eu não tenho mãe, chorou. Sinto falta dela. Eu queria ver minha mãe, falar com ela, sabe? Falar tudo o que não falei, retirar todas as coisas que eu disse dela. Quando falei não era sério. Agora estou arrependida porque falei da minha mãe. E também falei coisas para minha mãe. Ela ficava brava comigo, chorava mais ainda. Mas agora, só agora estou arrependida. Vocês entendem? Eu quero a minha mãe de volta. Eu entendi, amiga. Desabafa, vai. Pode falar que eu estou entendendo. Dizia Anita recostada no ombro da outra e ainda segurando a garrafa agora vazia. Eu também queria muitas coisas. Eu queria ser rica, queria ter dinheiro, ter coisas caras. Eu só queria minha mãe. Só agora. Só agora vejo que ela queria meu bem. Queria me ensinar coisas boas sabe? Quando falava para eu me corrigir. Eu também entendo, disse Lucy. Eu acho que se minha mãe fosse como a sua, eu ia ficar triste com a falta dela. Mas aqui em casa não é assim. Ninguém liga para mim. Na sua casa, sua mãe fazia as coisas, ensinava lição. Ela ensinava lição pra gente e fazia bolo, lembrou Anita. Eu gostava dos bolos dela. Dos bolos, Isabelle corrigiu. Dos bolos. Anita começou a chorar. Aqui em casa nem bolo tem. Ninguém conversa, nem faz nada, não tem carinho nenhum. Tornou Lucy chorando também. Meu irmão, nem sei quanto tempo ele dorme fora. Nem sei o que é sentar na mesa para comer com todo mundo junto. Sentar à mesa. Isabelle corrigiu, mas não ouviram. Belle, eu vou falar, tá? Lucy comentou com incrível elasticidade na pronúncia. Eu tinha inveja de você. Inveja branca, sabe? Oh, Lucy. Inveja é inveja. Não tem essa de inveja branca ou preta, rosa ou azul, argumentou Anita. Tem sim. A inveja de não querer mal, insistiu Lucy. Não concordo. Inveja é inveja, defendeu Anita. Isabelle, depois de muito choro, encontrava-se em uma fase hipnótica e de muita confusão mental. Ela não conseguia organizar mais as ideias. Enquanto Anita e Lucy entravam em uma fase de irritabilidade, intolerância e agitação. Espíritos inferiores se aproveitavam delas o quanto queriam, influenciando-as com opiniões, pensamentos e entendimentos equivocados. Além de vampirizar suas energias, induziam-nas a discussões sem fundamento ou lógica. A Bela é minha amiga e eu vou defender ela, quase gritava Anita, falando muito mole. Ela é minha amiga também mais do que você, retrucava Lucy. Para, gente. Pediu Isabelle, que estava entre elas, sentada no chão. Peraí, gemeu Isabelle. Minha cabeça.
Tá rodando muito, não tô vendo direito. Tenho que limpar essas coisas aqui, senão sei, disse Lucy, ficando em pé e cambaleando. Vou pegar um saco. Um saco de lixo para pôr essas garrafas e... Tinha imensa dificuldade para pensar e se concentrar no que era preciso fazer. Vendo-a indecisa, Anita se levantou e falou: Vamos esquecer toda essa coisa? Você é minha amiga e vou ajudar você. Onde tem saco de lixo? Cambaleando também, pegou um prato que já estava vazio e, junto com Lucy, foram para a cozinha, enquanto balbuciavam frases que não conseguiam registrar. Era um assunto sem sentido. Na espiritualidade, espíritos inferiores riam e zombavam do estado das garotas. Os mentores sabiam que não adiantaria influenciá-las, não naquele momento. Independente da idade cronológica, a idade física do encarnado, ele é um espírito com experiências anteriores, personalidade própria e também com poder de decisão. Deus permite que os espíritos imperfeitos sejam instrumentos para testar-lhe a fé, o caminho do bem e o amor. Quando vencidas as provas do mal, quando o encarnado diz não ao que não é bom, nem útil nem saudável para ele e para os outros, esses espíritos sem evolução não terão razão para testá-lo, nem para ficar ao seu lado. Os espíritos inferiores são sutis e sempre vêm ao nosso encontro pelo mal que praticamos ou pensamos. Quando temos vontade de alguma prática no desequilíbrio para o mal, para o próprio corpo, para com os outros, eles vêm nos influenciar com ideias de reforço. Se somos inclinados à bebida, haverá uma multidão de espíritos viciosos para nos inspirar, incentivar e vampirizar. O mesmo acontece com outros vícios, como cigarro, droga, jogo, sexo promíscuo. Os espíritos inferiores só se ligam a nós pelos nossos desejos. Ao voltarem para a sala, perceberam algo estranho em Isabelle. Belle? Ei, Belle, você está bem? Anita quis saber. Tá tudo girando muito. Rodando, balbuciou. Vamos, levanta. Pediu e foi ajudar a amiga. Lucy, vendo a cena, pegou no outro braço e ambas fizeram com que Isabelle sentasse no sofá. Ai, gente, para! Tornou Isabelle, sentindo-se muito mal. Para com o quê? Perguntou Anita. Isabelle começou a vomitar. Nesse instante, Laís, mãe de Lucy, chegou e se deparou com a cena. Mas o que está acontecendo aqui? Esbravejou a mulher. Não é nada, não é nada, respondeu a filha, falando e andando de modo descompassado. Laís se aproximou, segurou Lucy pelo braço e começou a estapeá-la na cabeça. Olha só o que eu encontro. O que pensa que está fazendo, menina? Ela berrou. Eu não fiz nada, me larga. Vocês beberam muito. Olha o estado dessa aí, gritava. Olha essas garrafas, veja o estado da minha sala. Até mesmo Anita acabou recebendo tapas de Laís, que estava furiosa. Isabelle se largou no sofá. O efeito anestésico a fez perder totalmente a vontade, a consciência e a força muscular. Já não conseguia manter a atenção ao que escutava. Enfurecida, Laís foi até a casa de Isabelle e de Anita, que moravam perto. Antônio e Beatriz foram buscar as filhas, que não tinham condições de voltar para casa sozinhas. Antônio não disse uma palavra, enquanto Beatriz deu um grande sermão em Anita ao levá-la de volta. Capítulo 2. No plano espiritual. Antônio não sabia o que fazer com a filha. Em casa, deitada na cama exatamente como estava, sem banho e cheirando horrivelmente. Os irmãos de Isabelle ficaram curiosos com o ocorrido. O que aconteceu? Rafael indagou cochichando. Ela tá de fogo porque bebeu. Ailton respondeu no mesmo tom, sussurrando. Bebeu pinga? Tornou a irmã caçula. É? Viu como ela tá fedendo? Vão dormir vocês dois, exigiu o pai. Não quero uma palavra sobre isso. Mas ainda tá cedo. Ailton reclamou. Não importa. Hoje todo mundo vai dormir cedo. Eles obedeceram a contragosto e foram se deitar. Antônio se sentou na cama da filha e ficou olhando-a por um longo tempo. Uma grande amargura tomou conta de seu coração enquanto seu peito doía. Era uma angústia e um remorso sem fim. Sentia-se impotente, arrependido, um arrependimento calado de algo que não ousaria contar. Chorou, um choro leve contido nos olhos, embora muito amargurado na alma. As últimas lembranças de Dulce não saíam de sua mente. Tinha de manter o equilíbrio para lidar com os filhos.
Dulce não era uma mãe liberal, nem tampouco relapsa ou omissa. Sabia dizer não e ser firme sempre que preciso. Consolar e apoiar nos momentos oportunos. Deixava-os de castigo e nunca cedia para amenizar a pena, fosse o que fosse. Sua palavra não voltava atrás. Quando necessário, moderadamente repreendia os filhos com algumas palmadas. Mas isso só ocorria se não houvesse outro jeito. Antônio reconhecia todas as qualidades da esposa, mas não entendia por que fez o que fez e como fez. Foi omisso, cruel, o pior marido que ela poderia ter. Entretanto, os filhos ignoravam. Para eles, ele era só um pai ausente. E agora? Além do arrependimento e da culpa, deveria assumir encargos que nunca teve antes, sem deixar transparecer seus sentimentos para os 3 filhos. Na época em que Dulce estava viva, tudo ficava no lugar. A limpeza do lar, as roupas bem lavadas e passadas, a comida gostosa sempre pronta, tudo era impecável. Mais do que nunca reconhecia sua falha. Sozinho, não conseguia organizar o lar, corrigir e educar os filhos. Ter de ir buscar a filha mais velha embriagada na casa da amiga foi bem difícil e doloroso para ele. O que dizer a Isabelle? Como repreendê-la? Antônio se dirigiu para o quarto, questionando-se e culpando-se. Sentia-se responsável por ter de passar por tudo aquilo. Por que aquilo precisou acontecer? Por que não tomou uma decisão quando necessário? Por que não interferiu no que precisava? Como voltar o tempo? O que teria de aprender agora? O momento não saberia dizer. A bênção do esquecimento de vidas passadas serve de conforto a todos nós. Sentou-se em sua cama, orou e pediu perdão. Perdão por sua covardia, por sua omissão, por tudo o que fez de errado. Na manhã seguinte, Isabelle acordou com terrível dor de cabeça. Sentia-se extremamente mal. O mundo parecia girar ainda à sua volta. O cheiro horrível que se impregnou nela e em suas roupas de cama era insuportável. Levantou com dificuldade, com movimentos lentos que necessitavam de muito esforço. O estômago embrulhava e era como se todo o seu corpo estivesse anestesiado. Bem devagar foi até o banheiro, olhou-se no espelho com bastante dificuldade, pois a luz do sol que entrava pela janela fazia com que sua cabeça doesse mais ainda. Seu rosto inchado, as olheiras profundas e escuras denunciavam o quanto seu organismo se encontrava debilitado. Tirou as roupas e tomou banho. Lavou muito bem os cabelos castanho escuros, pois estavam sujos de vômito que havia secado. Quando saiu do banheiro, enrolada em uma toalha, Antônio a chamou. Isabelle, bênção, pai, murmurou, mas não o encarou. Deus te abençoe. Sem oferecer um tempo, pediu. Assim que se trocar, quero falar com você. A filha não disse nada. Virou-se e encaminhou-se para o quarto. Trocou-se. Olhou para a cama e sentiu imensa vontade de se deitar, mas não podia. Os lençóis achavam-se sujos e seu pai havia chamado. A cabeça doía como nunca. Mal conseguia ficar de olhos abertos. Foi para a cozinha onde o pai a esperava. Quando pensou em se sentar à mesa, Antônio pediu. Faz um café para nós. Com imensa dificuldade, por causa do mal-estar, ela se dirigiu até o armário, pegou o pó de café e começou a preparar a bebida. Antônio só observava e solicitou. Pegue a toalha e arrume a mesa. Ao colocar as xícaras, deixou uma cair. O barulho da porcelana espatifando ao chão foi estrondoso para sua dor. Ela se segurou na cadeira e murmurou. Ai, pai, eu não estou bem. Isso é um problema seu e não meu. Limpe isso tudo e arrume a mesa, disse em tom sério, quase solene, sem gritar ou exibir irritação. Depois foi para o quarto. Ao retornar, encontrou a mesa posta para o café da manhã. Os seus irmãos foram para o encontro dominical de jovens lá na igreja. Hoje vai ter comemoração por lá. O padre vai falar algumas coisas com eles. Quando chegarem, o almoço tem que estar pronto e na mesa. Tem arroz ainda na geladeira? Ela perguntou. Não tem não. Ontem à noite eu peguei o arroz e juntei com legumes e fiz uma sopa. Só tem um resto de sopa. Cozinhe arroz, feijão e faça um cozido de cenoura com batata e tomate. Lave a alface que tem e faça uma salada. Voltei de lavar o carro na oficina e, se der, eu trago uns bifes. Devo chegar junto com seus irmãos. Quando você for lavar suas roupas, lave separada das dos outros. Atrás da porta do meu quarto tem 2 camisas que são para lavar também. Quero tudo isso pronto quando eu voltar. Virou as costas e saiu. Isabelle sentiu muita raiva.
O pai a fez fazer café, arrumar a mesa e nem se sentou. Alguns espíritos que a acompanhavam riam e zombavam do seu estado, o que a irritava ainda mais sem saber. Apesar de não vê-lo, sentia as vibrações. Na espiritualidade, Dulce começava a despertar. Ao abrir os olhos para o novo plano em que vivia, deparou-se com um ambiente limpo e arrumado, tal qual um hospital terreno. Tudo muito iluminado por uma claridade agradável que entrava pelas janelas largas. Ela se ajeitou e percebeu a aproximação de alguém. Ficou na expectativa, embora estivesse confusa. Não sabia dizer que lugar era aquele. Esqueceu-se do próprio nome. Era um estado semelhante àquele em que se acorda em uma manhã e não se sabe onde está nem que dia é. Uma mulher sorridente apareceu e disse em tom bondoso: Dulce, minha querida, que bom que acordou. Nesse instante, recordou-se do próprio nome. Bom dia. Dulce cumprimentou timidamente. Depois perguntou: é de manhã, não é? Sim, querida, é de manhã. Bom dia. Sem oferecer trégua, apresentou-se. Meu nome é Ana. Espero que esteja se sentindo bem. Que hospital é este? O que aconteceu? O espírito Dulce quis saber. Você sofreu um acidente bem sério. Está aqui há bastante tempo. Graças a Deus se recuperou muito bem. Olhe para você, ressaltou com alegria e bondade. Eu me sinto estranha. Não me lembro de acidente algum. Parece que estou tonta. Isso é normal, meu bem. Daqui a pouco você se acostuma. E a minha família? Perguntou ainda confusa. Estão todos muito bem. Daqui a pouco sei que terás visitas. Ajeitou-a e elevou a cabeceira do leito em que Dulce percebesse. Feito isso, o espírito Ana comentou. Agora preciso ir. Em minutos suas visitas vão chegar. Está bem, obrigada, agradeceu. Após Ana se retirar, não demorou muito e Dulce percebeu a aproximação de pessoas que vinham por um corredor. Com grande expectativa, ficou observando a porta. Para sua surpresa, viu adentrar ao quarto sua mãe Florina e sua sogra Herculana. Seu sorriso se fechou, enquanto das outras se abriu. Mãe? Dona Herculana, meu Deus, estou sonhando? Começou a se alterar. Minha filha, que bom você estar bem. Florina manifestou-se feliz. Não, isso não é possível. Assustou-se Dulce. Minha mãe, minha sogra? Dulce, somos nós mesmas, confirmou Herculana. Não pode ser. Pode sim, filha. Você foi atropelada e morreu. Florina revelou de uma vez sem trégua. O espírito Dulce sentiu-se mal, tal qual como se estivesse encarnada, pois suas lembranças e impressões da vida corpórea faziam-se sentir assim. Calma, menino, que é isso? Florina afagou-lhe os cabelos com cuidadoso amor. Dulce começou a chorar. Aproximando-se mais, Herculana também a acariciou com ternura e tentou consolar. Eu sei como está se sentindo, sei exatamente. Também deixei marido e filhos quando desencarnei. Não pode ser verdade, chorou. Não me lembro de nada e meu marido e meus filhos, minha casa. Seus filhos estão bem, minha filha, tornou Florina com paciência em tom maternal. O que será deles? O que será de mim agora, mãe? Desesperou-se. Presta atenção, pediu firme. Concentre-se em você aqui. Precisa prestar atenção no que você tem de fazer por si mesma agora, neste novo estado. Todas as suas atitudes mentais, verbais e físicas a trouxeram até as condições que tem hoje. Deve agradecer a Deus pelo socorro abençoado. Nem todos que desencarnam estão em locais como este. A sua família não precisa mais de você. Um ciclo se fechou em sua existência. Precisa sim, mãe. Meus filhos são menores. Sim, minha querida, nós sabemos, interferiu Herculana. Mas antes de serem seus filhos, são filhos de Deus. Se hoje o Pai da vida permitiu que eles caminhassem sem a sua presença ao lado, é porque existe alguma lição, alguma evolução necessária para eles e para você, que nós ainda não entendemos. Ela derramou algumas lágrimas. Troque o choro por uma prece de gratidão. Não é fácil, mas é possível. Somente assim conseguirá as bênçãos que deseja, tornou Florina. Filha, esperou que olhasse e completou. O desespero só vai atrair para você o que não necessita. Há algum tempo e o espírito Dulce disse: sinto-me diferente, é estranho. Sim, filha, nós nos acostumamos com a densidade do corpo físico e com os órgãos dos 5 sentidos humanos. Sem eles, na espiritualidade,
Somos libertos de certa forma. Como espíritos libertos do corpo, sempre nos atraímos a grupos de nosso nível moral. Como assim? A raça desencarnada quis saber. De uma forma geral, podemos dizer que os espíritos bons se afinam e se atraem para junto de espíritos semelhantes. E com os maus e viciosos também acontece o mesmo. Existem muitos detalhes que ainda vai aprender. Geralmente, podemos dizer que os bons podem ir para toda parte, mas existem regiões habitadas pelos bons espíritos que são interditadas aos maus, aos que não têm elevação, a fim de não levarem a elas o distúrbio das más paixões. Florina explicou. Por isso devemos agradecer a Deus por estarmos aqui. Não estou entendendo onde estou. Aqui é o céu, paraíso, que lugar é este? Tornou Dulce. Eu também pensei que aqui fosse o céu. Florina sorriu. O paraíso é o que cultivamos em nossos corações, através do que falamos, pensamos e fazemos. Estamos em esfera espiritual próxima da Terra. É uma colônia espiritual habitada por espíritos que já abandonaram a perversidade e muitos vícios, como fomentação de brigas, intrigas, fofocas e outros, mas ainda precisam se aperfeiçoar, esclareceu Herculana. Não é um lugar específico para católicos. Encontram-se neste círculo espíritos com a mesma sintonia, independente da filosofia ou da religião que abraçaram enquanto encarnados. Sintonia? Mãe, do que a senhora está falando? Sintonia é afinidade, as mesmas práticas morais, os mesmos desejos, as mesmas paixões. Eu sei o que é sintonia, mãe, interrompeu-a. Quero saber onde estou e o que faço aqui. Eu já disse, você morreu, Dulce, ou melhor, o seu corpo morreu. Como espírito você é eterna. Após o seu desencarne foi trazida para esta colônia. Recebeu cuidados de acordo com as necessidades do seu corpo espiritual. Ficou adormecida por algum tempo e agora despertou. E meus filhos e meu marido? Preciso saber como eles estão. Filha, usando de bondade na expressão, Florina tentou fazê-la entender. Há momentos na existência que um ciclo se fecha e novo ciclo se inicia. O seu tempo encarnado terminou. Aqueles que foram seus filhos e aquele que foi seu marido vão seguir encarnados. Você deve, a partir de agora, buscar se equilibrar e aprender. Terá tanta coisa para aprender aqui. Herculana lembrou, aproveitando a pausa. E quanto antes procurar se inteirar, melhor. Não, não. Está errado. Eu sou muito nova para morrer. Isso deve ser um sonho. Dulce. Expressou-se Florina de modo mais firme. Vendo o olhar, disse: preste atenção. Isto não é um sonho. Não há como ser diferente. Não tem como voltar. Está agindo como uma pessoa mimada que deseja ser atendida em suas exigências e contrariedades. O nome correto para isso é egoísmo. Mesmo percebendo a outra chocada, prosseguiu. A não aceitação e a revolta não são bem-vindas aqui. Se continuar assim, vai se atrair para a crosta terrestre, para junto daqueles que deixou, mas não terá qualquer assistência nem amparo, tampouco companhia elevada. Neste estado não há nada que consiga fazer pelos que ficaram. Fui clara? Não sei como morri. O que vou fazer aqui? Conhecer, estudar e aplicar em si mesma métodos de espiritualização. O paraíso não existe para espíritos do nosso nível, e aqui não é colônia de férias. Terá muito que aprender, esclareceu Florina. Vou poder visitar meus filhos ao menos? Sim, mas não agora. Devemos obedecer a certas regras importantes para o nosso bem-estar e o da colônia onde estamos. Sem regras, disciplinas e organização, nós não evoluímos nem prosperamos. Se Deus não fosse organizado, a natureza não seria perfeita. É só observar a ordem natural do nosso planeta e do universo. Novamente, Florina foi firme. O silêncio foi absoluto por algum tempo. Herculana se aproximou, tomou a mão da récia desencarnada entre as suas e acrescentou: quando não podemos mudar o que aconteceu, devemos observar, sem protestos ou queixas, para entendermos a mensagem de Deus. De certo, haverá aprendizado e harmonização, nada é por acaso. Dulce ergueu o olhar e as encarou. Ainda estou confusa. Não consigo parar de pensar na minha família. Não consigo me lembrar de algumas coisas. Sabe, todas as vezes que fico confusa e não sei o que fazer, procuro descansar minha mente. Saio para caminhar e prendo minha atenção no que acontece à minha volta.
olho para a natureza, para as pessoas, animais. Fazendo isso, descanso a mente e depois alguma resposta vem, alguma solução aparece. Tornou Herculana sabiamente. Olhe à sua volta e comece a ter novos pensamentos e interesses. Queira saber como é este lugar, o que acontece aqui. Pense no que tem para aprender. Às vezes é preciso nós nos esforçarmos. Depois tudo fica mais leve e automático. Herculana tem razão. Ocupe seus pensamentos com novas metas, com novos objetivos. O que for velho e lhe faz mal não terá espaço. Não sei por onde começar. Só penso na minha vida deixada para trás, nos meus filhos. Como vão ficar sem mim? Não pense em outra coisa. Então vamos lá, filha. Florina tentou animar. Saia dessa sintonia angustiante. Faça-nos uma pergunta sobre este lugar ou sobre nós, sorriu. Pela primeira vez, o espírito Dulce esboçou um sorriso e observou. Vocês duas não se davam muito bem, não é? Como é que estão juntas e são amigas agora? Herculana riu e comentou. Hoje somos inseparáveis. Nós nos envergonhamos de algumas coisas tolas do passado, mas em contrapartida descobrimos outras maravilhosas. O que fazem aqui tornou a recém desencarnada. Para os que desejam evoluir, sempre há um serviço gratificante a prestar. Somos cooperadoras da enfermagem no serviço da saúde desta ala hospitalar. Ajudamos com magnetismo e providências outras, além de apontar necessidades de auxílio quando se trata de algum caso que fuja ao nosso serviço. Florina explicou. Hospital? Aqui tem hospital? Como não ter? Indagou Herculana. Aqueles que desencarnam vitimizados por lesões ou enfermidades que comprometem também o corpo espiritual precisam de assistência e continuidade em seus tratamentos. Mas aqui tudo é muito diferente do que ocorre na crosta terrestre. Não sei se entendi. Ficou confusa. Suponhamos que uma pessoa viveu buscando harmonia. Não foi má com os outros, nem com os animais ou com a natureza. Sempre teve fé em Deus, buscou os bons princípios por uma questão de causa e efeito, ou seja, por consequência de algum ato de desarmonia do passado, ficou doente e desencarnou. Ou então, como você, sofreu um acidente. Por sempre ter se ligado a Deus através das preces e das boas práticas, será bem assistida por amigos ou mentores espirituais e socorrida no momento da passagem, ou seja, no momento do desencarne. As que precisam de recomposição do corpo espiritual são trazidas para hospitais, assistidas com tratamentos de magnetismo especiais ou outros se necessário. Geralmente permanecem por um período em estado semelhante ao sono, para sua recomposição e para que também não recebam as impressões, muitas vezes queixosas, de familiares que lamentam com intensidade o seu desencarne. Essas lamentações não são nada saudáveis para espíritos despreparados, esclareceu Herculana. Então existem aqueles que não precisam de hospitais ou qualquer tipo de recuperação ou internação? Quis saber Dulce. Lógico que sim. Existem os espíritos que saem andando de um acidente e nem olham para ver como foi. Reconhecem-se no plano espiritual, iniciam prece de gratidão e amor. O mesmo com alguns que em doenças terminais, no leito hospitalar, abrem os olhos no plano espiritual e sorriem satisfeitos, libertos do corpo sofrido, dos incômodos trazidos pela enfermidade. Agradecem o amparo daqueles que no plano espiritual esperaram por eles com alegria e satisfação. Alguns simplesmente levantam-se e seguem acompanhando lado a lado o mentor que o assiste, contou Florina. Nossa, admirou-se Dulce. Para isso é necessário merecimento, tornou Florina. E os que foram maus? Dulce ficou curiosa. Quando você aprende e pratica, ganha dignidade e crédito. Isso serve para os dois lados. Percebendo que a recém-chegada não entendeu, Florina esclareceu. Os que foram maus danificaram o corpo com paixões terrenas, foram egoístas, orgulhosos, vaidosos, inclinaram-se para as más tendências de qualquer espécie, mesmo que tenha sido considerado um religioso. Se não se ligou a Deus nem aos princípios morais, prática essencial aos espíritos bons e elevados, não é merecedor de assistência até que sua consciência se arrependa verdadeiramente e ele se disponha com muita humildade a harmonizar o que desarmonizou. Esses espíritos sem evolução
impuros ou maus, não conseguem ver seus mentores porque o nível de elevação que apresentam não é suficiente para que se mantenham em um bom lugar. Se eles xingam, brigam, pronunciam palavras inadequadas, são espíritos assim que vão recebê-los na espiritualidade. Espíritos inferiores como eles ficarão satisfeitos em vê-los privados de conforto, felicidade, bem-estar e tudo o que for bom e saudável. Mas eles não são socorridos nunca. O socorro era para quem se permite, filha, respondeu Florina com bondade. Já vimos contar diversos casos de socorro a espíritos despreparados e esse socorro não deu certo. Como assim? As cidades ou colônias espirituais destinadas aos espíritos bons e em evolução são de profunda tranquilidade. Tudo é muito bem organizado, obedece às normas de incentivo moral e respeito mútuo. Possui instituições e guarida adequada aos que nela habitam, instruem-se e trabalham. Trabalham? Sim, meu anjo, prosseguiu o espírito Florina. Aqui não tem ociosos. A princípio, assim que chega, cada um tem um período para se restabelecer. Tudo o que for preciso, e de acordo com seu nível de entendimento, instruir-se o quanto puder, e for capaz e, além disso, trabalhar. Também é preciso aceitar viver e expandir de si nível moral de acordo com a colônia. Se assim não for, esse espírito fica incompatível com o lugar e não permanecerá nesse nível. E aí o que acontece? Tornou curiosa. Ou ele se atrai para as zonas inferiores ou reencarna, lembrando que essa segunda opção, feita sem o devido preparo, pode resultar em seres humanos reencarnados sem um bom planejamento, sem grandes objetivos. Aqueles que vivem dependentes e sem metas podem se atrair para os que não prestam, para as más paixões, maus hábitos e refazimentos futuros. Florina ofereceu uma pausa e completou. Como eu ia dizendo, já ouvi contar casos de socorridos que não estavam preparados e provocaram desarmonia na colônia onde foram socorridos. A incompatibilidade de seus pensamentos, desejos e ações destruíam a harmonia à sua volta, colocando outros mais equilibrados em risco. Nossa, como pode ser isso? Perguntou Dulce, bem interessada. Você terá muito que aprender, exclamou Herculana. Observe só uma coisa. Quando ocupamos nossa mente e nos interessamos por algo novo, bom, útil e saudável, saímos da sintonia melancólica ou preocupante e conflitante em que estávamos. Isso serve para encarnados e desencarnados. Mude sua sintonia mental e mudará tudo à sua volta. Simples assim. Herculana tem razão. Agora é o momento de focar em tudo o que deve aprender aqui. Isso será bom para você e para os que ficaram. Sinto-me melhor. É por causa da conversa produtiva. Em pouco tempo poderá sair daqui e conhecer melhor essa linda cidade espiritual. Tenho certeza de que vai gostar. Florina sorriu. Conversaram por mais alguns minutos e depois se foram, deixando Dulce com novos pensamentos produtivos. Capítulo 3. A dor da Muidaque. Assim que foi considerada apta, Dulce deixou a zona hospitalar e passou a residir com Florina e Herculana. A princípio, como a maioria dos recém-desencarnados, a curiosidade tomou conta do seu ser, o que foi muito bom, uma vez que sua mente se ocupava de modo favorável. A aquisição de conhecimento útil, saudável e que nos eleva também é prosperidade. Cada vez mais, Dulce se interessava em saber. Vocês não se davam bem? Como foi quando se encontraram aqui? Ah, hoje vemos o passado com olhos de vergonha, como eu lhe falei. Demos atenção a tantas tolices. Brigamos até para segurar nossos netos no colo, recordou Herculana com o esboço de um sorriso. Ainda encarnada, fiquei com muita raiva quando descobri que Herculana falou que eu era fofoqueira. A partir de então, comecei a envenenar você. Florina referiu-se a Dulce para que tratasse mal sua sogra. Não percebia que era egoísmo e maldade o que eu fazia. E aqui, como foi descobrir tudo isso? Os espíritos podem esconder as coisas uns dos outros? Interessou-se. Não. Tudo, exatamente tudo, fica descoberto na espiritualidade. Não há segredos. É o que vivencio agora. Enquanto eu penso, se estiver prestando atenção em mim, você vai receber as minhas ideias. Se eu pensar no meu passado, concentrando-se em mim, saberá como foi. E como não existe freio para o pensamento, tudo fica descoberto.
O pensamento é vida, a consciência os arquivos do que somos. Encarnados, vivemos sob o véu da ilusão. Quero parecer bem, esperta, íntegra, fiel, comportada, séria, benevolente. E pareço. Porém aqui, o véu da ilusão do disfarce cai. Se eu não fui íntegra, a falta de integridade aparece. Se não fui benevolente, minha maldade aparece, comentou Florina. Assim que eu desencarnei, fui socorrida, contou Herculana, parecendo situar a mente nas lembranças do passado distante. Ao tomar conhecimento do meu novo estado, fiquei preocupada com aqueles que deixei. Gostaria de cuidar deles, desejava estar entre eles, consolando, ajudando e também tomando conta de tudo como antes. Hoje sei que isso não é querer bem, é querer controlar, mas na época não admitia isso. Ser controlador e não admitir os desígnios de Deus. E difícil assumir isso. Não aceitar os desígnios do Pai Maior é mostrar-se infantil, espiritualmente falando. Tal qual a criança birrenta que precisa de muita educação e limites. Para ensinar criança birrenta, o melhor é fazer ignorar e desprezar suas birras, ao mesmo tempo em que se nega o que ela não exige. É necessário repetir o mesmo método, sem piedade, todas as vezes que a criança birrenta demonstrar que ainda não aprendeu. É assim que as leis de Deus funcionam. O universo, a natureza, oferecem e continuarão oferecendo experiências semelhantes enquanto não aprendermos as lições que necessitamos aprender. Tudo se repete, até observarmos e aceitarmos aquilo que não podemos mudar. Precisamos tirar uma lição do que não gostamos. Essa lição existe. E se não a descobrirmos, vamos passar por situação semelhante. Ela ofereceu breve pausa para a outra refletir, depois prosseguiu. Então foi assim. Por acreditar que somente eu sabia como tratar bem a minha família, atraí-me para a crosta terrestre para junto deles. Fiquei contrariada com meu desencarne. Não achei que foi justo partir no momento que minha família precisava de mim. Mas se não sabia cuidar nem de mim, como poderia ajudá-los? A senhora voltou para junto de nós? Foi isso que eu entendi? Dulce perguntou surpresa. Voltei. Inconformada com minha nova situação, retornei. Logo me deparei com a tristeza de cada um. Meu marido, inconformado, vertia lágrimas de desespero que me doía o ser. Joana, minha filha amada, deprimiu-se profundamente. Chorava dia e noite. Não aceitava. Tinha fortes crises e momentos oscilantes. Ora deprimia-se profundamente, nem levantava da cama. Ora tinha crises de ansiedade, sentia tremores, cansaços, palpitações, tonturas. Sentia coisas difíceis de descrever. Quantas vezes, abraçada a Joana, chorei e sofri, multiplicando nossa dor e estendendo nosso sofrimento. Segui vocês, descobri o que não gostavam em mim, conheci suas críticas ao meu respeito, cultivei mágoa, raiva, envenenei-me, a cada dia com tudo o que descobria. As necessidades espirituais eram medonhas, fiquei horrível, aparência cadavérica, doentia. Outros espíritos em estado tristes e necessitados como eu, viam-me, riam e zombavam de mim. Quando assisti às reuniões de família, odiava a Florina, por saber de tudo o que ela pensou e falou de mim, mas pouco me lembrava do que havia dito sobre ela. Em espírito, os sentimentos ruins são mais intensos e mais perversos para nós mesmos. Encarnados, sentimos ódio, mágoa, raiva e ausência de perdão. Envenenamos nosso corpo de carne com esses sentimentos. A maledicência, mais conhecida como fofoca, envenena nossa mente. Falar dos outros, preocupar-se com problemas alheios, é, além de perda de tempo, um manancial de energias negativas que atraem dores de toda ordem, física, emocional e espiritual, a médio ou curto prazo. Fez longa pausa. Então, desencarnada, mesmo sofrendo, não aceitando determinadas situações, fiquei longo tempo junto de vocês. Assim que percebi informações espirituais muito doentias junto a Florina, fiquei feliz, aplaudi. Sabia que ela iria sofrer e com isso acreditei que pagaria por tudo que falou de mim. Não entendia que eu sofri tal doença por merecer também. Fui vítima de mim mesma. Quando buscamos ofender os outros, falamos mal, nós nos irritamos, é a nós mesmos que ferimos, é a nós mesmos que envenenamos e somos nós quem vamos sofrer.
Tudo, exatamente tudo o que nos acontece é o resultado do que fizemos, pensamos, falamos e sentimos. Diante da pausa, Dulce se interessou. E o que aconteceu? Quando você estava grávida da Rafaele, foi visitar minha filha Joana. Levou sua mãe. Fiquei com muita raiva. Acreditei que aquela iria ficar feliz por ver Joana doente. Briguei, xinguei sozinha. De nada adiantou. Enquanto vocês estavam lá, vi o olhar maternal de Florina para minha filha. Reparei quando se sentou na cama e tão calmamente ofereceu a ela palavras de motivação e coragem. Depois lhe fez um chá. Emocionou-se com a lembrança. Na cozinha, antes de dar o chá para Joana, a Florina pegou a caneca entre as mãos e orou. Pediu a Deus que colocasse bênção de bom ânimo na bebida para ela se recompor, levantar-se e sair daquele estado depressivo. Ficou orando por alguns minutos. Foi quando eu vi luzes cintilantes descerem do alto. Envolvera ela com a caneca de chá nas mãos. A bebida ganhou um tom cintilante, uma cor linda que eu não sabia explicar. A energia envolvia cada vez mais a Florina. O chá se dilatava no ambiente. Fiquei emocionada. Havia desejado o mal daquela mulher que orava pela melhora da minha filha. À medida que Herculana se recordava, Dulce muito atenta, era capaz de ver as imagens em sua tela mental e sentir suas emoções. A outra continuou. Ao ver Joana bebendo o chá bem lentamente, pude perceber que aquela energia, como uma luz impressionante e bela, brilhava dentro do seu corpo, corria pela medula, abrilhantava o cérebro. Emocionou-se novamente. Não demorou e Joana animou-se um pouco. Sentou-se melhor na cama e até sorriu para vocês. Depois de sair de lá, percebi que sua mãe ficou apiedada de minha filha. Diz que voltaria. Após 2 dias, ela cumpriu a promessa. Retornou com o convite para Joana ir à missa de um tal padre muito bom. Minha filha não queria ir, mas Florina insistiu. Disse que não tinha companhia e induziu. Ela acabou indo. O tal padre, nada convencional e muito animado, realizou uma missa linda, com proposta de bom ânimo, bem-aventurança, prosperidade e saúde. Em determinado ponto da celebração, esse padre falou da necessidade do perdão, da importância de abandonar o passado, de como é fundamental cuidarmos de nós agora, no presente, no hoje, no aqui e agora, ressaltou. Ele disse: quando você estiver triste, melancólico e só quiser ficar deitado, acredite que Jesus vai pegar em sua mão e sair com você para dar uma caminhada. E ele vai. Acredite que Jesus vai sorrir quando você sorrir e ele estará sorrindo. Lembre-se de que Jesus vai fazer isso se você o convidar. Você não estará sozinho. A Joana ficou muito atenta a essas palavras. Foi daí que minha filha começou a levantar e fazer caminhada, mesmo com medo, mesmo com desânimo. Ela acreditava que Jesus estava com ela, e estava. Quando orava para se levantar da cama, para pôr um calçado e fazer caminhada, fazer suas coisas, ela recebia energias santificantes, ganhava força e fazia o que precisava. Era impressionante. Minha filha ganhou ânimo, procurou ajuda na medicina natural, procurou ajuda de um psicólogo. Ela só começou. Teve de haver um começo, e ela começou. Foi então que eu vi vultos sombrios que ainda não eram capazes de entender, afastando-se dela. Quando Joana sorria, algo brilhava nela, seu cérebro brilhava e no mesmo instante vinha uma luz do alto e a envolvia. Foi assim que começou a frequentar a igreja na companhia de Florina. Aos poucos a depressão foi se dissolvendo, o medo e o desânimo lentamente foram embora. Nos dias de recaída, minha filha se propunha fazer tudo o que tinha planejado e mantinha um pensamento firme de que aquele estado emocional melancólico iria passar. Quando fazia isso, eu podia ver seres de luz acompanhando-a como se a amparassem, principalmente nos momentos em que ficava de joelhos, agradecendo a Deus pela vida, pela cura da depressão e da ansiedade, pela família e por tudo o que tinha. Até para se alimentar, ela orava agradecendo. Era nesse momento que eu via descer do alto uma luz lindamente brilhante que se derramava sobre a refeição. Era impressionante. Joana havia parado de reclamar. A ausência de reclamação é a cura para muitos males, além de ser o caminho para a prosperidade. Um dia um desses seres de luz que passou a frequentar a casa de minha filha
ficou muito nítido para mim. Só então pude perceber a figura de um homem de meia idade, feição agradável, cabelos brancos ralos, olhos bondosos. Ele se aproximou, sorriu e perguntou se eu estava bem. Comecei a chorar. Meu estado espiritual era lastimoso. Sentia necessidades parecidas às de quando estava encarnada. Fome, frio, dores. Minha aparência era horrível. Em meio ao choro pedi como se implorasse. Por favor, me ajude. Emocionou-se ao recordar vivamente. Então fui trazida para cá. Fiquei em estado semelhante ao sono por algum tempo. Fui me refazendo, aprendendo sobre tudo aqui, estudando. Todos os dias eu me lembrava do que Florina fez por minha filha. Comecei a orar em gratidão por ela. Pedi bênçãos. Comecei a entender que sua mãe não ajudou somente Joana. Ajudou ao meu marido, aos filhos e a tantas outras pessoas que vivem um pouco melhor e possuem uma qualidade de vida digna devido ao trabalho assistencial que minha filha começou a fazer na comunidade ligada à igreja daquele padre. Florina ajudou a mim, que passei a dissolver a mágoa, o ódio, o rancor ao ver tudo o que ela fazia. Passei a ser um espírito mais leve. Ódio, rancor e mágoa são sentimentos tão pesados, é um peso de dor. Livrar-se deles faz tão bem, ficamos leves. Sei que não é fácil, mas se todos os dias em algum momento você disser, eu perdoo tal pessoa, o que passou não posso mudar, deixar para lá. Se disser que não se importa mais, entender que aquela pessoa fez aquilo ou falou determinada coisa, foi porque ela agiu igual a criança sem entendimento, uma criança que tem muito que aprender, aos poucos você vai se sentir leve e perceber que nem precisa perdoar, pois aquilo não a fere mais. O que aconteceu só se tornou uma historinha. Então passa a olhar a pessoa com olhos de piedade, entendendo que ela errou porque é atrasada em sua evolução e está aqui, neste planeta, para aprender. Assim como você também precisa entender e aprender a perdoar. É por isso que está aqui. Fez breve pausa, depois prosseguiu. Logo que eu soube que Florina desencarnou em decorrência de um infarto, fiz de tudo para ser a primeira para estar ao seu lado, quando despertasse no plano espiritual. Eu já cooperava um pouco no serviço de enfermagem. Na verdade, era aprendiz. Sorriu. Levei um susto imenso ao ver a Herculana. Contou Florina sorrindo. Primeiro pensei que era um espírito me assombrando e comecei a rezar em voz alta. É verdade. Ela não prestava atenção no que eu falava. Riu junto e rezava um Pai Nosso atrás do outro. Quando percebi que a assombração não ia embora e sorria para mim, perguntei o que ela queria. Tornou Florina. E o que a senhora falou? Indagou Dulce. Eu disse, bem-vinda, Florina, que você continue sendo envolvida em bênçãos. Levei um choque, né? Imagina. Olhei em volta, vi que estava em um quarto de hospital, então perguntei, o que você faz aqui? E eu respondi, vim te dar boas-vindas e também agradecer por tudo o que fez por minha filha Joana, que se curou do mal do século e hoje é uma pessoa melhor do que já foi. E aí eu perguntei, eu morri? Mas é lógico que não. Eu respondi e expliquei. O seu corpo se transformou, mas você, espírito, vive agora no plano espiritual, contou Herculana. O resto foi bem parecido com o que você viveu, Dulce. Fiquei achando que aqui era alguma espécie de paraíso. Achou graça. Ainda é muita novidade para mim. Dulce revelou. Tenho lapsos de memória. Não sei como morri, não me recordo. Sinto que esqueci de algumas coisas. Sua memória vai voltar. Momentos traumáticos podem ser esquecidos para nossa proteção, explicou Florina. Vamos conversar muito para você entender como tudo funciona aqui, assim como eu e Herculana fizemos. Ainda fazemos, conversamos muito. E riram. Verdade. Aprendi muitas coisas. Mudei muitos conceitos depois que cheguei aqui. A reencarnação foi um deles, revelou Florina. Aqui parece um lugar muito bom. Existe algo que incomoda alguém aqui? Sim, filha. Chama-se saudade. É um sentimento que pode castigar muito. Também pode nos prejudicar. O melhor a fazer quando a saudade dói é orar e se ocupar, mas orar da maneira certa, disse Florina. Como assim? Dulce quis entender. Há dias que a saudade machuca profundamente, então é o momento que devemos orar. Devemos nos recolher em um lugar de oração, ficarmos em silêncio. Depois elevamos os pensamentos a Deus,
agradecendo pelas experiências e pessoas que provocaram essa saudade. Eu sentia muita saudade de vocês. Começava a lembrar de vocês ainda pequenos. Recordava as brincadeiras, os risos, as reuniões em que tínhamos toda a família reunida por uma data especial. A cada cena que se passava na memória eu dizia: obrigada, Deus, por ter me permitido viver momentos maravilhosos como esse. E relembrava cenas e cenas. Sorriu sem perceber. Agradecia cada uma delas, por ter podido conviver com todos cada momento. Agradecia pela vida que tive, pelo alimento que me saciou, pela água que matou minha sede, pelas vezes que tive disposição e saúde para me levantar à noite e cuidar de você e do seu irmão, por ter tido ânimo para lavar, cuidar da casa e ainda vender roupas para fora para completar a renda da família quando a situação apertou. Recordava tudo isso com alegria, mesmo que rolasse alguma lágrima, sempre agradecendo. A gratidão é a melhor das preces. Passado um tempo, sentia-me refeita e sem aquela dor da saudade pesando no coração. Então percebia que estava bem melhor, pois a separação pelo desencarne, principalmente no começo, não é fácil para nenhum dos lados, nem para quem fica, nem para quem vem para cá. Estando aqui muitas vezes, podemos sentir o desespero e as queixas dos que ficam. Isso pode ser perigoso. Podemos nos atrair de volta à crosta terrestre e permanecer em estado deprimente ao lado da pessoa queixosa. Por essa razão, devemos rever as lembranças e agradecer infinitamente pela oportunidade que tivemos juntos. A separação é temporária. Vamos nos reencontrar um dia. A dor passa, e o quanto antes passar, melhor para os dois lados. A senhora sofreu muito por minhas lamentações, não foi, mãe? Um pouco. Sorriu. Não queria fazê-la se sentir culpada. Você se distraía logo com as crianças e tudo ficava bem. Eu não recebia tão intensamente a sua dor. E o pai? Como foi vê-lo triste? Ah, seu pai. O Aloísio me preocupou muito. Sua tristeza doía minha alma. Quase me atraía a crosta por causa de sua dor. Foi então que me dediquei arduamente a preces de elevação e gratidão. Florina e Herculana conversavam muito com Dulce, para informá-la, principalmente para manter sua mente ocupada. A cada dia Dulce ficava maravilhada com tudo o que conhecia. Saindo pela cidade espiritual, apreciava ruas, avenidas, edifícios, praças e todas as organizações da colônia que podia frequentar. Tudo é tão divino, lindo. Eu não podia imaginar que em uma cidade espiritual pudesse ter tudo isso. Admirou-se. Como tudo foi feito. Os encarnados ignoram o poder da mente, o poder do pensamento. Exatamente tudo o que pensamos, nós criamos na espiritualidade, senão em matéria espiritual, com certeza em vibrações, em energias. Espíritos elevados que se concentram em força universal, fluido cósmico universal, não importa o nome, recebem potencial criador para transformar energias sublimes naquilo que é necessário nas esferas espirituais, explicou Florina. A senhora quer dizer que tudo que existe aqui nesta colônia foi construído com a mente? Dulce não quis ter dúvidas. Sim, respondeu pura e simplesmente. Depois sorriu ao explicar. Não são espíritos como eu e você que criam ou arquitetam edificações magníficas como essas. Embora devamos evoluir a esse ponto e além dele, ainda não somos capazes disso. Mas são prédios, praças, árvores. Como é possível construir isso? Através da organização mental, junto ao desejo no bem, no amor, na prosperidade. Para criar e organizar tudo, a entidade precisa ser elevada. Em meu âmago, é necessário abnegação, amor incondicional, desejo no bem e nenhum sentimento inferior. Mas não basta só criar tudo isso que vemos. É necessária a manutenção espiritual do que existe em uma colônia elevada. Isso é feito por aqueles que administram, por colaboradores que trabalham incessantemente para manterem energias saudáveis e elevadas, ou tudo pode ser destruído, tornou Florina. Como assim? Surpreendeu-se a reza desencarnada. Vou tentar explicar a você de outra forma, pensou e perguntou. Lembra-se de quando eu disse que nem todos podem ser socorridos para uma colônia como essa?
que aquele que foi mau e injusto será socorrido por espíritos iguais a ele? Lembro, Deus é organizado, por isso cada coisa deve estar em seu lugar e cada um cumprindo sua tarefa. Somente assim a harmonia, o bem-estar e a elevação podem reinar. Deus criou o espírito, a matéria e o fluido universal, ou como alguns chamam, fluido cósmico universal ou ainda fluido universal. Hoje sabemos, através da ciência, mais especificamente na física quântica, que a matéria existe em vários estados, até estado em que o encarnado não consegue ver. Aqui no plano espiritual sabemos que existe matéria em estado que nem mesmo nós desencarnados podemos ver. Breve pausa e continuou. O espírito é o princípio inteligente do universo, é a centelha de Deus. Sendo assim, a inteligência é um atributo, ou seja, é um dom natural do espírito. Ao longo das existências, através de várias experiências, o espírito vai aperfeiçoando sua inteligência e descobrindo o que é certo e o que é errado perante as leis de Deus. Quando o espírito vai se aperfeiçoando, ou melhor, vai evoluindo, é por fazer mais coisas certas do que erradas, corrigindo ou harmonizando o que desarmonizou. Quando ele, o espírito, consegue essas realizações, dizemos que ele está adquirindo a evolução moral. Não sei se entendi, mas vai entender. Vamos pensar no seguinte exemplo. Lembre-se de pessoas muito inteligentes, daquelas com habilidades para lidarem com coisas e outras pessoas. Trabalham em grandes instituições financeiras, fazem negociações incríveis e, para fazerem isso, elas têm de ter audácia e esperteza. Usam a inteligência que se desenvolve mais a cada dia. Pensa em grandes inventores ou naqueles que dirigem eventos, coisas que são voltadas principalmente para o ganho de muito dinheiro. Essas pessoas são espíritos que desenvolveram ou desenvolvem a inteligência. Na maioria das vezes, não possuem evolução moral. Dessa forma, não ajudam os semelhantes. Não são pacientes ou bondosas nem com os da própria família. Geralmente afastam-se da família, moram sozinhas, abandonando o próximo mais próximo que Deus lhes confiou. Isso acontece muitas vezes para não darem satisfações de suas práticas morais, em qualquer sentido. É lógico que cada caso é um caso. Nem todos que moram sozinhos são assim. Alguns têm a necessidade de morar longe para prosperarem, mas geralmente alguns saem de casa por egoísmo, para não darem satisfações do que fazem. São rudes e arrogantes. E quando não se quer dar satisfações do que se faz, na maioria das vezes não se está fazendo coisa boa. Assim acabam entrando em uma vida de orgulho, egoísmo, promiscuidade, encontrando vários tipos de problemas e situações que vão levá-los à solidão, à tristeza, mesmo estando rodeado de pessoas. Alguns podem até constituir família, entretanto vivem longe do parceiro ou parceira, mesmo morando sob o mesmo teto. Aparecem juntos em público por ostentação, não cultivam atenção, carinho, não cuidam dos filhos como deveriam, acreditam que é só dar aos descendentes boa casa, TV, games, escolas de formação, escola de idiomas e esportes. Porém, a presença, a participação, o envolvimento com os filhos ou com a companheira são precários, são ausentes. Então, grosso modo, podemos dizer que espíritos assim têm desenvolvido a inteligência, mas não a moral. Lembrando que moral é algo bem abrangente. Vamos deixar bem claro que dinheiro, posição social elevada não é errado nem ruim para a evolução espiritual. Florina destacou. O dinheiro, a riqueza, só é uma prova a mais para o espírito, pois ele deve saber usar de boa forma o que tem. Quando o espírito encarnado pega sua fortuna e distribui, desfazendo-se de tudo e fica na miséria, ele faliu em sua prova terrena. Assim como aquele que é rico e fica ainda mais ganancioso, acumulando bens que não vai usar de modo bom, útil, saudável e equilibrado. Esse também faliu. O correto é o equilíbrio. Mas vamos prosseguir com nossa explicação. Acredito que você entendeu que Deus, a inteligência suprema do universo, criou um elemento primitivo chamado matéria, que vem se transformando de acordo com as circunstâncias e existe em vários estados. Isso a ciência já prova. Deus também criou o princípio inteligente, que chamamos espíritos, uma centelha do amor divino que possui inteligência.
Ele é criado simples e ignorante e deve passar por várias experiências para adquirir moral, que é a elevação. Florina deixou bem claro. Além da matéria e do espírito, Deus criou o fluido universal. Dê o nome que quiser, tendo sua origem no fluido universal, o princípio vital ou fluido vital, que é a energia que ajunta ou une o espírito à matéria corpórea e faz com que o espírito movimente a matéria física, o corpo físico, dando vida a ela. Agora estou falando de corpo físico. No momento em que o óvulo é fecundado, ele é ligado ao espírito através do princípio vital. Tudo que é a célula vai experimentando através das divisões e multiplicações de célula, o espírito também experimenta. O desenvolvimento da célula vai gerando órgãos e tecidos para a formação do embrião e o desenvolvimento do feto e oferece ao espírito ligado a ela as sensações através dos sentidos. Explicando melhor, o espírito sente, vê, ouve, degusta, inala por todo o corpo espiritual. À medida que a célula se desenvolve, formando órgãos e tecidos, vai ligando cada parte desse novo corpo físico ao espírito ali determinado para encarnar. Por isso, o embrião ou feto tem reações, pois o espírito ligado a esse corpo consegue se manifestar. Ele sente o corpo, sonha, sorri, chupa o dedo. Quando a mãe sente medo, o embrião ou feto percebe essa reação e sofre tanto ou até mais. Ele é capaz de sentir o amor, pois o espírito, através do corpo que está se formando, recebe as vibrações e o carinho, assim como recebe as repulsas e as ameaças. Florina ofereceu uma trégua e contou. Já ouvi contar o caso de uma mulher que quase se afogou, entrou em desespero, passou muito medo, mas foi salva. Essa mulher não sabia que estava grávida. O menino nasceu sem problemas e com um corpo perfeito. Alguns anos depois, o garotinho exibiu um medo absurdo de água. Não gostava de praia, não entrava no mar, nem piscina ou represa. Nada explicava aquele medo. Não foi trauma de outra vida, foi o trauma sofrido durante sua gestação. O desespero que ele sofreu através do ocorrido com a mãe deixou-o traumatizado. Nossa, eu não sabia disso. Pois é, essa energia vital que liga o espírito ao corpo de carne e faz com que o espírito sinta o que o corpo físico experimenta desde o momento da concepção. Quando nos ligamos ao corpo, recebemos certa quantidade de princípio vital, mas muitas vezes gastamos desnecessariamente essa energia. Comprometemos nosso organismo quando fazemos extravagâncias com práticas não saudáveis, física, moral ou espiritual. São essas práticas desequilibradas que fazem com que nosso corpo físico enfraqueça e pereça antes da hora. Lembrando também que excesso de desarmonia psicológica, como raiva, ódio, mágoa, desejo do mal, pensamentos negativos, ideias repetitivas, desenvolvimento de ideias ou planos de fazer o mal e até as próprias realizações do que é mal, também são extremamente prejudiciais e contaminam, como um veneno, a nossa energia vital. Essas energias perversas que adquirimos através de maus pensamentos, palavras e ações danificam nossos órgãos mais sensíveis, fazendo-os adoecer, matando antecipadamente o corpo que nos foi emprestado para uma experiência terrena em que deveremos evoluir e aprender. Nossa, que energia poderosa! Sim, minha filha. Se temos a maravilhosa energia vital que vem de Deus, podemos também atrair energias perversas que são criadas ou atraídas pelos nossos desejos e práticas. Entendi, comentou Dulce. Porque na Bíblia disse que o homem é a imagem e semelhança de Deus, Dulce quis saber. O corpo físico é só um instrumento utilizado para que o espírito evolua. O espírito é uma centelha de Deus, sendo o espírito puro uma centelha, que podemos dizer uma energia, uma luz, para entendermos melhor. Ele pode ser considerado a imagem de Deus. Deus é luz, vida, amor. O espírito é envolvido por um envoltório formado pelo fluido universal do globo que habita. Não vemos o espírito puro e simples. Essa forma que temos aqui agora é dada pelo corpo espiritual que possuímos. É como uma roupa. Geralmente temos a aparência da última encarnação. Há espíritos que, por necessidade, podem assumir outra aparência de acordo com sua vontade.
mas para isso precisa ter merecimento, preparo e uma necessidade. O espírito de mundos elevados ou superiores, quando vem até nós, reveste-se de um corpo espiritual mais grosseiro, de acordo com a energia desse planeta. Esse corpo espiritual é um envoltório semimaterial. Embora estejamos no plano espiritual do planeta Terra, utilizamos um corpo espiritual que tem origem no fluido universal deste planeta. Cada um de nós traz, neste corpo espiritual, o registro das suas práticas, das suas paixões, os seus vícios e o que precisa harmonizar. Por exemplo, espíritos que foram maus, perversos, trazem em seus corpos espirituais marcas como manchas que representam suas práticas, seu arbítrio, suas vontades e paixões mundanas. A centelha, a luz que eles são, fica encoberta por essas manchas e eles se tornam escuros, com aparência nada agradável. À medida que praticam o mal, a promiscuidade, a crueldade, os vícios mundanos, seus corpos espirituais vão como se deformando, e menos se vê a luz que possuem, explicou Florina pacientemente. Todos possuem luz? Sim, claro. Como eu disse, somos filhos, somos criações de Deus. Deus é luz, criou-nos todos iguais, à sua imagem. Esses espíritos que praticam o mal, que se deformaram, terão de se harmonizar o que desarmonizaram, ajustarem-se com as leis de Deus. As leis de Deus são de harmonia e amor. Onde estão registradas as leis de Deus? Na consciência de cada criatura. Tudo fica na consciência. Filósofos antigos já declararam que a ideia de Deus está impressa no homem. Muitos seres humanos negam Deus para justificarem seus erros, suas falhas, suas práticas, mas cada um, à sua maneira, terá de harmonizar o que desarmonizou. Ninguém pode alegar ignorância. Em todas as épocas, existiram pessoas que assumiram a missão de revelar, falar, mostrar e explicar as leis de Deus. Foram espíritos superiores que reencarnaram com a tarefa de fazerem a humanidade progredir. Por isso são chamados de pessoas de luz ou espíritos de luz. Quanto mais claro o corpo espiritual cujo espírito se despojou de suas falhas, mais evoluído é o espírito, pois já vem se purificando de seus atos errôneos. Florina ofereceu uma trégua, depois prosseguiu. Gosto de lembrar que todos nós erramos e todos nós temos condições de corrigir os próprios erros. Tudo aqui é tão bonito, Dulce ressaltou. Sim, tudo aqui é muito bonito. Para conservarmos dessa forma, devemos obedecer a determinados padrões de elevação, gratidão, preces, harmonia, respeito e amor. Os pensamentos elevados são primordiais, salientou. Isso se chama vibração. Se um espírito interiorizado potencialmente for trazido para cá, ele vai vibrar em outra sintonia. Ele vai sentir raiva, ódio, ter desejos e pensamentos moralmente inferiores, vai xingar, ofender, reclamar, ou seja, ele vai vibrar em sintonia inferior à que existe aqui. Se for mantido nesta colônia, esse espírito inferior vai aos poucos contaminar, onde estiver, com as energias de suas criações mentais. Os xingamentos que fizer, as ofensas que proferir, as reclamações e as agressividades, mesmo que mentais, que produzir são criações mentais. Tudo à sua volta começará a se desfazer, ficando impregnado inferiormente com suas impressões. Por isso, que quem ainda vibra ou vive pensando no mal não pode vir para cá. Dulce quis saber, exatamente. Espíritos assim atraem-se automaticamente para regiões de acordo com suas vibrações, seus desejos e pensamentos. Então somos espíritos evoluídos, certo? Florina sorriu com gosto. Mais ou menos, minha filha, mais ou menos. O fato de acreditarmos em Deus, respeitarmos o semelhante a ponto de não fazermos tanto estrago no mundo, não induzirmos ninguém ao erro, fato muito importante, perdoarmos já é alguma coisa. Quando estamos em colônia espiritual como esta, o melhor a fazer é nos espiritualizarmos, elevarmos o pensamento em gratidão, zerarmos as queixas e a ansiedade, trabalharmos com amor em prol da coletividade, aceitarmos o que não podemos mudar. E os que ficaram? Não terei notícias dos meus filhos, do meu marido. Às vezes sinto coisas, ouço a voz das minhas filhas ecoando na minha cabeça, como se fosse um sonho.
Aceite o que você não pode mudar, Dulce. Se fosse para acompanhar sua família, estaria lá junto dela. Outra coisa, lembre-se da frase, até que a morte nos separe. Antônio não é mais seu marido. Dulce pareceu não concatenar as ideias de imediato e ficou pensativa. Voltando ao que eu dizia, prosseguiu Florina, são espíritos superiores, elevados e esclarecidos que criam e mantêm tudo o que existe nesta colônia, através de criações mentais e energias espirituais que manipulam. É importante você entender que o plano físico dos encarnados é uma réplica imperfeita do que existe no plano espiritual. Assim sendo, encarnados ou desencarnados, precisamos nos elevar sempre, se desejarmos não sofrer, se quisermos evoluir e nos libertar de tudo que não é bom e nem útil ou necessário. Por isso, cuidado com seus pensamentos, são eles que vão levá-la onde precisa ir. Aprenda a ter domínio sobre si. Pensamento é criação. É só olhar à sua volta aqui na espiritualidade e ver tudo o que foi criado através das mentes de espíritos elevados. Quando você foca seu pensamento em algo, aquilo se cria à sua volta. E nesta colônia, se criar à sua volta ou desejar intensamente algo que não é possível aqui, vai se atrair para regiões compatíveis ao que deseja. Por isso eu disse que precisamos nos espiritualizar, abandonar as paixões mundanas e orar. E se o desejo vier, o que eu faço? Ocupe-se. Quando nos ocupamos, dissolvemos os desejos mundanos. Dulce ficou pensativa em tudo o que aprendia. Suas emoções ainda estavam confusas. Havia muito o que aprender e muito a se trabalhar. Mas algo estranho acontecia. Em companhia de Florina e Herculano ou qualquer outro ali naquela colônia, ela mantinha a mente ocupada nos relatos e em toda nova vida que se desdobrava à sua frente. No entanto, nos momentos de solidão, alimentava sua angústia e uma dor em seus sentimentos que não podia deter, talvez nem mesmo entender. O sofrimento e o desespero implacável daqueles que haviam ficado aos poucos alcançava seu coração frágil. O pensamento é uma corrente com elas inquebrantáveis quando não se tem domínio de si. Por isso devemos tomar cuidado com o que estamos pensando. Nós nos ligamos às imagens e desejos que formulamos mentalmente. As recordações de sua vida, o amor pelos filhos, a sensação de que sua jornada terrena não havia terminado, incomodavam profundamente o espírito Dulce. Ela começou a achar que seu desencarne foi injusto, antes do tempo. Afinal, seus filhos eram jovens demais para ficarem sem mãe. Não controlou a dor da saudade. Não se lembrava do momento de seu desencarne. A princípio, algo confuso tomava-lhe a mente, mas era para sua proteção. Não demorou, começou a ouvir o choro desesperado dos filhos que ainda sofriam pela sua partida. Podia sentir a mágoa e o rancor de Isabelle, a angústia e a aflição extrema de Rafaele, a contrariedade de Ailton. Aos poucos, recordou-se de como ocorreu seu desencarne. Não conseguiu se manter em prece e nem procurou ajuda. Não deu importância a tudo o que ouviu. Dulce se desequilibrou imensamente e se deixou atrair.